Fala, rapaziada! Ó, vocês acharam que eu tava de férias e acharam certo. Estamos começando a nossa segunda temporada do 0 ao 5. Seja muito bem-vindo. Esse é o nosso programa do 0 ao 5. Meu nome é Bruno Bontempo. Eu sou fotógrafo publicitário, tava de férias, descansando. Eu sou fotógrafo publicitário. E nós estamos embarcando numa jornada rumo ao conhecimento. E se você está afim de conhecimento, este é o lugar certo. Esse é o programa do 0 ao 5, onde eu ensino pessoas comuns a faturar a partir de R$ 5.000 por mês com a fotografia de alimentos. E se você está afim de entrar nesse mercado, fica comigo até o final desse vídeo, que no episódio de hoje eu vou falar como você começa na fotografia de alimentos em 2023, mesmo que você não saiba fotografar ainda. E aí, antes da gente começar e dar o nosso start, eu quero saber de você que está me assistindo aí, de onde que você fala. Qual que é a cidade que você está falando? Manda para mim aqui nos comentários. Eu quero saber de onde que você está falando, de onde que você me assiste. Afinal de contas, o nosso do 0 ao 5 ele é feito por você aí que está me assistindo também. Então, se você está afim de mandar suas dúvidas, as suas perguntas, as minhas redes sociais estão abertas. Manda aqui nos próximos vídeos, eu vou ter o prazer de te responder. E no nosso programa de hoje, a gente vai estar com muito assunto para poder falar. Eu vou te ensinar como que você começa na fotografia de alimentos. Mas antes, manda para mim nos comentários aí de onde que você é, que eu quero saber de onde que você está falando para a gente poder ter essa interação. Fechado? Ó, para começo de conversa, eu quero te mostrar um pouquinho sobre esse mercado da fotografia de alimentos. Porque esse é um mercado cada vez mais promissor, é um mercado forte que está crescendo ano a ano no Brasil. E em 2020, depois de tudo aí que a gente passou, muitas pessoas se viram sem seus empregos e, consequentemente, a taxa de desemprego deu saltos aí extraordinários, né? Nunca vistos antes na história do nosso país. E eu quero compartilhar contigo aqui, antes da gente começar o nosso assunto, antes da gente começar o nosso papo sobre fotografia de alimentos, eu quero te mostrar essa matéria aqui, ó, dá uma olhada. OIT prevê 9 milhões de desempregados só no Brasil. Gente, o desemprego está na porta. E aí eu estou trazendo para você uma oportunidade de você começar num mercado que está assim, bombando de oportunidades. E tem oportunidade aí, ó, chegando todos os dias. Só não agarra essas oportunidades quem não quer. Então, o nosso país está passando aí por um momento de alta nos desempregos, agora que está baixando, passou por um momento de alta no desemprego. Então, se você quer mudar a sua perspectiva de vida, se você quer alcançar os seus sonhos, esse é o momento. Quando eu fiz a minha transição de carreira, eu vou te falar que fazer transição de carreira não é um momento fácil. Eu, quando fiz a minha transição de carreira, eu optei por fazê-la de uma forma muito tranquila, e é por isso que eu estou aqui fazendo do 0 ao 5 para você, para poder te mostrar como que você começa nesse mercado, que é um mercado que eu vou te falar, a galera que fez o Foco 5 em 1 comigo, eles estão assim, voando e fazendo muita coisa bacana, tá? Estão faturando muito aí no mercado de trabalho. Eu quero te falar um pouquinho sobre como que você faz a sua transição de carreira. Transição de carreira é aquele momento que você sai de um emprego formal para poder se dedicar a algo que você entende como um propósito de vida, assim como foi a fotografia de alimentos para mim. E aí, eu quero mostrar para você aqui um pouquinho sobre como que tá o perfil dos novos empreendedores no Brasil. Dá só uma olhada nessa matéria que saiu recentemente aqui, que fala um pouco sobre o perfil dos novos empreendedores depois da pandemia. Ó, tem muito empreendedor chegando aí no mercado. Essa daqui é uma reportagem da revista Exame. Então, não sou eu que estou falando, é a revista Exame que está falando, uma das revistas mais conceituadas do mercado. Tem também aqui, ó, a CNN, que está falando que o número de novas empresas aumentou em 25% depois da pandemia. Ou seja, tem muita gente empreendendo no nosso Brasil. Você pode ser o próximo, assim como eu fui também, estou empreendendo na fotografia. Mais especificamente, na fotografia de alimentos, que é um mercado que está, ó, bombando de oportunidade. Eu estou falando isso porque eu conquistei muitas e muitas coisas com a fotografia de alimentos. E a fotografia de alimentos trouxe para mim várias coisas legais. E é isso que eu quero fazer com você também. E eu tô te mostrando isso aí, ó, porque é a nossa realidade. E muitas pessoas ainda se veem perdidas no mercado de trabalho, não sabendo qual rumo ou caminho tomar diante aí de tantas incertezas. A gente sabe que o mercado está oscilando muito.
Eu, por exemplo, quando pensei em fazer minha transição de carreira, eu não sabia por onde começar, qual caminho seguir, onde buscar conhecimento, porque muitas vezes a gente acaba encontrando informação demais e conhecimento de menos. E aí hoje eu acordei e resolvi vir aqui trazer esse conteúdo para você, porque eu sei que aí dentro existe uma força querendo mudança. E a mesma mudança que eu quero para os meus alunos, eu estou trazendo para você de graça nessa segunda temporada do Zero ao 5. E se você me acompanha nas redes sociais, se você não me acompanha nas redes sociais, faça-me o favor, hein? @Bruno Bom Tempo no Instagram. Eu tô também na Escola para Criadores, @Escola para Criadores. Se você quiser me seguir no Twitter também, @Bruno Bom Tempo. E tem o nosso podcast do Zero ao 5. Se você que está aí me ouvindo, seja muito bem-vindo. Esse é o seu, o meu, o nosso do Zero ao 5. Tanto em vídeo quanto em podcast. E aí, voltando a falar aqui um pouquinho sobre oportunidades, sobre o que eu vou trazer para você de graça nessa segunda temporada do Zero ao 5, vários dos meus alunos começaram na fotografia de alimentos com celular. E hoje eles já trabalham profissionalmente com câmera, assim como a Fabi, que é uma das minhas alunas. A Fabi, ela durante muito tempo se viu perdida em uma profissão que, além de limitar ela, fazia ela se sentir o tempo todo incapaz de conquistar coisas e sonhos. E aí, em uma dessas minhas conversas com a Fabi, uma dessas minhas conversas com ela, porque eu sempre converso muito com os meus alunos, durante as nossas mentorias, ela me falou que não sabia por onde começar, mas que queria, de alguma forma, essa mudança. E aí, antes dela ser a minha aluna, ela fotografava apenas os produtos que ela vendia para poder manter a renda da família. Ela trabalhava com um negócio próprio, então ela aprendeu a fotografar com o celular para quê? Para poder se sentir mais confortável, para poder trazer mais renda para a família e para poder se sentir produtiva, trabalhando, se vendo produtiva. Só que aí a gente sabe que isso não é o bastante, que para a gente ser realizado profissionalmente, a gente precisa amar o que a gente faz. E como consequência disso, vem todo um reconhecimento financeiro, profissional, que tanto a gente almeja. E foi a partir disso, desse pontapé inicial, que depois de entrar na minha primeira turma, ela viu aí a sua vida começar a sofrer algumas transformações. Conversei muito com a Fabi, perguntei para ela quais eram essas transformações que ela sofreu. Ela me contou várias dessas transformações. Então, assim, a técnica dela foi melhorando, os insights das aulas foram abrindo mais a cabeça dela, e a partir disso que ela viu que era possível não só viver da fotografia de alimentos, como também realizar sonhos. E tudo isso ela começou depois que ela teve os seus faturamentos superiores aí a R$ 5.000. Então, gente, ó, é muito importante que você aí já está fazendo esse primeiro movimento que você está fazendo, que é me acompanhar nesse vídeo de hoje, acompanhar os próximos episódios, acompanhar tudo que eu vou trazer para você aqui de conteúdo, porque eu te garanto que, assim, tá realmente imperdível, tá incrível os nossos conteúdos. E essa segunda temporada do Zero ao 5, ela tá, assim, recheada de novidades, e uma delas é essa minha segunda câmera. Agora temos uma segunda câmera aqui para poder conversar mais, assim, mais pertinho de você, pra gente trocar uma ideia. Olha que massa isso. Agora temos uma segunda câmera aqui no do Zero ao 5, pra gente poder bater esse papo, assim, ó, mais próximo, mas chega mais para poder conversar com o Brunão aqui, a gente vai trocar essa ideia, fechou? E aí, então vamos ao nosso conteúdo de hoje, falando um pouquinho do mercado da fotografia de alimentos. Ele é um mercado amplo, ele é um mercado aí recheado, é um mercado recheado de nichos, e um deles é o da fotografia de alimentos. O fotógrafo de alimentos, ele é responsável por trazer de forma singular a beleza que tem no prato, ou seja, nós transformamos comida em arte. E é isso que eu vou te ensinar a partir de hoje, a transformar comida em arte e a faturar muito nesse mercado, porque é um mercado que está assim bombando, tá cheio de oportunidade, cheio de marca procurando profissionais assim como eu e assim como você vai se tornar. Então, aproveita as oportunidades que esse mercado aí está trazendo, porque desde 2020 esse mercado da fotografia de alimentos ele cresceu muito. Vários restaurantes e marcas sentiram aí essa necessidade de explorar cada vez mais o que cada prato tem de melhor. E por isso as fotos ajudam e vendem esses produtos. E foi nesse mesmo ano aí, em 2020, que eu faturei mais de R$ 130 mil com a fotografia de alimentos. E aí eu consegui várias coisas, tenho conseguido uma vida confortável para me dedicar a algo totalmente novo que eu nem sabia que mudaria a minha vida, porque a fotografia de alimentos mudou completamente a minha vida.
E lá atrás, quando eu comecei, eu precisei dar os primeiros passos para entrar nesse mercado. E naquela época, quando eu comecei, eu não encontrei em lugar nenhum informação sobre essa área. Mas olha, na nossa segunda temporada aqui do 0 ao 5, eu vou trazer tudo que você precisa saber para começar a dar os primeiros passos nessa jornada. E o mais incrível disso tudo é que eu vou te fazer sair do 0 ao 5 e faturar muito com a fotografia de alimentos. E não pensa que é fácil você começar numa área que é nova, não, tá? Eu te adianto aí que se você tiver força de vontade, dedicação, você pode começar com o seu celular mesmo em pouquíssimo tempo comprar a sua câmera profissional. Eu tenho alunas, por exemplo, que já no segundo mês, trabalhando com fotografia de alimentos, elas conseguiram comprar a câmera delas. Ou seja, uma baita de uma oportunidade para você poder fazer uma renda, começar um emprego novo e realizar sonhos, tá? Eu vou trazer para você aqui algumas dicas assim que são assim extremamente importantes. E por isso é muito importante que você preste bastante atenção em tudo que eu vou trazer para você aqui hoje, porque são dicas, insights de anos de experiência que eu estou trazendo para você de uma forma bem simplificada para você poder entender ponto a ponto de como começar nesse mercado, tá? E é um mercado promissor que se você seguir as minhas dicas, você vai voar muito longe. Fechado? Então, bora lá. A primeira coisa que eu tenho para poder te falar sobre esse mercado da fotografia de alimentos é estude os conceitos básicos da fotografia de alimentos. Não só da fotografia de alimentos, mas da fotografia de um modo geral, como, por exemplo, luz, ISO e velocidade. E depois disso, com a câmera na mão, se você já é um profissional, se você já atua profissionalmente como fotógrafo, você já sabe o que são os conceitos básicos aí de ISO, luz, velocidade. Mas se você é um iniciante nessa área, estudar esses conceitos básicos da fotografia vai te ajudar a entender o que acontece por trás de uma câmera e toda a mágica que acontece a partir do seu olhar. Porque a fotografia, ela não é simplesmente apertar um botão, configurar a câmera, você tem que ter olhar para aquilo que você está fazendo, tá? ISO, abertura, velocidade são a base do nosso triângulo de exposição, tá? O que é o triângulo de exposição? Pense num triângulo, e esse triângulo está dividido em camadas, primeiro, segundo e terceiro. Então, temos lá ISO, nós temos lá a exposição, nós temos a velocidade, nós temos o ISO e nós temos todos os outros parâmetros aí que envolvem a fotografia. Então, isso aí é a base do nosso triângulo de exposição. É o ISO, a velocidade e a abertura. E além disso, depois que você aprendeu um pouco sobre o que é ISO, sobre o que é velocidade, sobre o que é abertura, você vai ter que entender um pouco de luz. O que é a luz? A luz, ela é a protagonista da sua cena. A luz nada mais é do que o que você vai trabalhar na sua cena. Ela é o protagonista, talvez o maior protagonista da sua cena do que o produto ou o alimento que você vai fotografar. Ela é a protagonista e por mais que o assunto não seja ela, certamente você vai precisar de uma boa luz, seja ela natural ou artificial. O desenho da luz conta histórias, e é disso que a gente vive, de contar histórias. Então, explore o máximo de luzes que você puder, sejam elas naturais ou artificiais. Eu, por exemplo, trabalho com diferentes tipos de luz e cada uma delas conta uma história de acordo com a foto, com o mood, referências e com o assunto fotografado. Gente, luz é a chave do nosso negócio, tá? Luz é a chave do nosso negócio. Então, se você monta, se você faz uma boa luz, você tem ali a chave do negócio para sua fotografia de alimentos. Fechou? Então, ponha isso como carro-chefe da sua fotografia, que luz é a chave do negócio. Fechou? Me hidratar, né? Que é importante a gente se hidratar. E aí, outra dúvida muito importante sobre esse mercado: quais equipamentos básicos que um fotógrafo precisa para começar a fotografar? Quais são os equipamentos básicos? Já com a sua câmera na mão, se você optar por fotografar com a câmera ou com o celular, tá, gente? Se você optar por fotografar com luz natural, a única ferramenta que você vai precisar para começar é a sua câmera ou o seu celular. Explore ao máximo a luz natural que o dia oferece. Entre 7 e 11 da manhã,
e entre 3 e 5 e meia da tarde são os melhores horários para você fotografar com luz natural. Mas aí, se você quer, se você já é um profissional, se você já usa aí outros tipos de equipamento, se você já fotografa com câmera, se você quer se profissionalizar e quer explorar novas fontes de luz, os flashes Speedlight, como eles aí são chamados, comumente são chamados aqueles flashes compactos, eles são um ótimo começo e uma fonte de luz aí bem acessível para você que quer investir pouco para dar os primeiros passos como um profissional na fotografia de alimentos. Gente, luz é muito importante. E aí depois você vai dando os próximos passos. Existem modificadores também para você poder associar as luzes que você for comprar, sejam elas contínuas ou os flashes Speedlight. Então existem modificadores também. Os modificadores eles ajudam você a construir uma boa luz, a modificar uma boa luz. Então pense nisso, tá? Então equipamentos são super importantes para você poder entrar nesse mercado da fotografia de alimentos. Mas se você não tem problema. Você pode começar com o celular e com a luz natural. E se você tem dúvida em como começar, lá no meu Instagram tem um vídeo onde eu mostro detalhes de como que eu fiz uma foto apenas usando o celular e a luz natural. Tá lá no meu Instagram, tá lá nas minhas guias no Instagram, então se você tá afim de saber como que é, corre lá que eu mostrei os bastidores de como eu fotografei. Eram cerejas, inclusive, ó, como que eu fotografei essas cerejas só com luz natural e uma fontezinha de luz ali artificial, mas só com luz natural também dá. Fechado? Ó, o terceiro ponto deles aí é construa um portfólio atraente. O portfólio, ele vai ser o seu cartão de visitas para você atrair os primeiros clientes na fotografia de alimentos. Mas, ó, calma, não se desespera. Tenha em mente que um portfólio é um dos primeiros passos. Para construir o portfólio, você pode produzir aí com estabelecimentos parceiros e oferecer como forma de agradecimento as fotos que você fez. Essa é uma ótima alternativa, mesmo que você não saiba o que produzir. Se você tem um amigo, uma amiga que tem algum estabelecimento, algum comércio, uma pizzaria, uma confeitaria, conversa com ele, bate um papo com ele, troca uma ideia. Quem sabe ele não te ajuda e oferece os produtos. Em troca desses produtos que você fotografou, você oferece as fotos. É um ótimo começo para quê? Para você começar a criar um portfólio, para você poder ter algo ali pronto para você mostrar para os seus primeiros clientes. Eu, por exemplo, quando eu comecei, eu fechei parcerias com estabelecimentos de diferentes nichos da gastronomia, porque assim eu consegui entender todas as possibilidades que aquele mercado estava me oferecendo. Seja uma pizzaria, seja uma hamburgueria, seja uma casa que vendia massas, comida japonesa, confeitaria. Gente, funciona. Acredita que dá certo. Se para mim deu certo, para você que está me assistindo, dá super certo, dá muito certo. Eu vou te mostrar o meu site, que eu fui construindo o meu portfólio ao longo do tempo. E a construção de um portfólio, ela vai muito em cima daquilo que você quer fazer como profissional. Eu, por exemplo, quando comecei a fotografar, quando eu comecei a construir meu portfólio, eu não tinha muito bem definido o nicho que eu queria fotografar. E a partir disso, eu fui construindo. Eu fui entendendo o que eu queria fazer, as formas como eu queria fotografar. E aí, eu fui entendendo o que eu estava a fim de fazer. Esse daí, ó, é o meu site. Então, no meu site, ó, tem vários tipos de fotos. Deixa eu te mostrar aqui um pouquinho de como que funciona a construção de um portfólio. Esse daí é o meu portfólio. Então, tem fotos de diferentes formatos, de diferentes ângulos. Tem fotos de hambúrguer, tem foto de pizza, foto de cookie, foto de mesa posta, tem foto de sobremesa. Então, é só você usar e abusar da sua criatividade e buscar os melhores parceiros para quê? Para você poder construir seu portfólio. E um outro ponto super importante para você poder também mostrar esse portfólio é a divulgação nas redes sociais. Uma boa divulgação nas redes sociais, aliada a um bom portfólio, vão te fazer chegar ao topo e encarar todas essas possibilidades que esse mercado tem para poder te oferecer. Pensa bem, você alia a sua oportunidade que tem nas redes sociais com um portfólio extremamente atraente. E aí o que, que acontece? Você tem clientes. E aí você começa a ter clientes e o que, que vem? As possibilidades financeiras que a fotografia de alimentos pode te oferecer. Quais são essas possibilidades? É a minha quarta dica de hoje para você que está começando nesse mercado e não sabe por onde começar. Ó, importante, tá? Essa quarta dica aí, ó, que são as possibilidades financeiras que a fotografia de alimentos pode te oferecer. Muita atenção. Vou até dar um close aqui, ó. Atenção, muita atenção, porque esse é um assunto assim extremamente importante porque fala sobre grana, tá? E eu sei que grana é uma coisa que a gente gosta e a gente que quer trabalhar muito, fazendo um trabalho bem feito, os reconhecimentos vêm. Eu vou te mostrar como que isso é possível, tá?
Aprender as técnicas, dominar os equipamentos são pontos básicos para qualquer iniciante na fotografia de alimentos. Mas saber em qual área você vai seguir vai ser importante para você definir a forma como você será remunerado nesse novo mercado, tá? Hoje, grandes fotógrafos se especializam em áreas às quais têm afinidade. E se especializar também quer dizer fazer a escolha certa. Se você faz a escolha certa, você vai ser bem remunerado por isso. Por isso que eu sou muito a favor de você se especializar em um nicho de mercado dentro da fotografia de alimentos, tá? Você pode aí se especializar em fotos de cardápio, fotos para delivery, fotos para campanha, fotos para produtos. Então você tem uma infinidade de formas que você de nichos que você tem para poder se profissionalizar. Enfim, não importa qual que você vai escolher. O importante é você ter estratégia e saber exatamente como precificar o seu trabalho e as regras do seu negócio. Atender o cliente da forma certa, a experiência do cliente conta muito na hora de você fechar um job, na hora de você precificar o seu trabalho, tá? E é sobre isso que a gente vai falar no nosso próximo programa, tá? Na semana que vem, eu vou te contar um pouco aí sobre alguns detalhes muito importantes na fotografia de alimentos. Eu vou te contar como que eu ganhei mais de 150 mil reais com a fotografia de alimentos em 2022. Eu vou te contar um pouco mais sobre esse mercado, vou te detalhar algumas outras coisas. Então, assim, tem muita coisa que você aí que está começando nesse mercado da fotografia de alimentos não sabe. E eu estou fazendo do 0 ao 5 nessa segunda temporada exclusivamente para isso, para poder te apresentar esse mercado e te mostrar que ele é possível, sim, você viver único e exclusivamente dele. É um mercado que é extremamente valorizado no Brasil, tá? E hoje, né, falando aí um pouco, voltando aos nossos assuntos aí sobre o que eu trouxe para você hoje, no nosso do 0 ao 5, hoje eu falei para você sobre como começar na fotografia de alimentos. Eu trouxe para você algumas dicas de equipamentos, conceitos básicos de luz e te falei aí também sobre os principais nichos e como você começa a ser um fotógrafo de alimentos bem remunerado. Na semana que vem, a gente vai trazer muito mais coisas para você, mas antes de eu encerrar aqui, nós temos a nossa dica da semana, a nossa dica do dia, na verdade, nós temos a nossa dica de hoje, que eu estou trazendo para você aqui, a nossa dica de hoje, que é sobre... Deixa eu rodar minha vinheta, eu vou rodar minha vinheta antes e aí eu te falo qual que é a nossa dica de hoje, fechado? Roda a vinheta aí da nossa dica de hoje. Ó, se você aí tá pensando em investir em um equipamento para começar a fotografar, eu fiz um vídeo no Reels, onde eu te explico quais são os melhores equipamentos para você poder começar a fotografar. Eu dei algumas dicas sobre câmera e falei um pouquinho também sobre lente e softbox para você poder começar a fotografar alimentos. Então, se você quer saber um pouquinho mais sobre isso, corre lá no meu Instagram, tá lá no Reels. Eu preparei um vídeo bem explicativo para você sobre lentes, quais são as lentes mais indicadas para fotografar, quais são as lentes que eu mais uso e o softbox que eu recomendo. Então, se você está em dúvida em por onde começar a investir, dá uma ida lá no meu Reels e no link da minha bio tem uma série de equipamentos que você pode começar a investir na fotografia de alimentos. Fechado? E ó, essa foi a nossa dica de hoje, que eu estou te explicando um pouquinho sobre como começar na fotografia de alimentos. Passada a nossa dica de hoje, o nosso do 0 ao 5 está chegando ao fim. Você gostou do nosso programa de hoje? Gostou, curtiu? Olha, o nosso próximo programa tá vindo aí, tem muito conteúdo bacana. Você gostou dele? Então, se você gostou, deixa um joinha para mim aqui embaixo. Não esquece, na semana que vem tem muito mais. E eu vou mostrar para você, na semana que vem, em 6 dicas para você criar o seu portfólio na fotografia de alimentos. Começar a faturar muito. E eu tenho também uma surpresa no final do programa da semana que vem. Eu te garanto que no final do nosso próximo vídeo, você vai ter... Posso te garantir que você vai ter seu portfólio pronto. Tá? Tô te esperando no nosso próximo do 0 ao 5. Até semana que vem, até o próximo programa. Semana que vem não, até o próximo programa, porque agora a gente tá chique, agora a gente tem programa 2 vezes por semana. E bora que vamos fazendo. Então, ó, um abraço para você e até o próximo programa. Um abraço e um beijo do bom tempo. Até mais.